Olá pessoal, sejam bem-vindos a Enristron. Desde já não se esqueçam de se inscrever no canal para que você possa saber quais questões e livros eu estarei resolvendo. Vamos lá então. Dado que nós temos aqui três limites, né? Encontre se existir, olha só, se existir o limite. Caso não exista, explique o porquê. Então, pessoal, desde já nós temos que estar atento se o limite existe ou não existe, certo? Aqui nós vamos ter que utilizar as propriedades do limite, tá? Então, vamos começar pela letra A. A letra A tem o limite x tendendo a 2 de f de x mais 5 vezes g de x, certo? Vamos então separar, vamos colocar então esse limite em vários limites. Vamos lá então, limite de x tendendo a 2 da função de x, certo? Separei aqui o f de x, agora eu vou separar aqui o 5 que está multiplicando o g de x. Então, vamos lá, mais, copiei o sinal aqui, mais limite de x tendendo a 2 de 5. Separei aqui o 5 que estava multiplicando o g de x. Agora eu vou separar o g de x, tá? O g de x está multiplicando, então vezes limite de x tendendo a 2 de g de x. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu separei cada termo no seu limite. Olha só. Isso é uma propriedade dos limites, certo? E aí eu vou resolvendo limite por limite, um por um, certo? Vamos então resolver. O limite de f de x, x tendendo a 2. Então, qual que é o limite de f de x quando tende a 2? É igual a 4, certo? Então, vou colocar aqui, 4. Qual que é o limite de 5 quando x tende a 2? É o próprio 5, certo? E o limite g de x quando x tende a 2. Temos aqui a resposta, que é menos 2. Então, nós temos vezes menos 2. Agora, a gente pode resolver aqui esta equação. 4 mais 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, fica menos 10 com mais 4 vai dar menos 6. Pessoal, essa é a resposta da letra A, dá menos 6, certo? Perceba que a gente usou as propriedades do limite, tá? Isso aqui é o exercício para utilizar essas propriedades, certo, pessoal? Então, vamos lá para a letra B, que é um processo bem semelhante. Agora, nós temos aqui limite x tendendo a 2 da função g de x elevado ao cubo, certo? Aqui, pessoal, a gente pode fazer o mesmo processo. A gente pode simplificar aqui, a gente pode abrir o cubo. Então, vai ficar da seguinte forma, né? Limite x tendendo a 2 g de x vezes o limite x tendendo a 2 g de x vezes o mesmo limite. Ah, mas daria para fazer a substituição direta ali? Daria também, pessoal, certo? Mas aqui o exercício quer que a gente utilize essas propriedades, certo? Então, quanto que vale o limite g de x tendendo a 2? Vale, ela é igual a menos 2. Então, a gente vai colocar aqui, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2, que vai dar aqui menos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar menos 8. Essa é a resposta, certo? Veja, pessoal, que o exercício é bem tranquilo de fazer. A questão é que nós temos que utilizar as propriedades do limite. Vamos para a letra C. Limite de x tendendo a 2 da função f de x raiz quadrada, certo? Bem, pessoal, existe uma outra propriedade, né? Que, se a gente for
ver aqui, a gente pode aplicar, dizendo que a gente pode pegar e considerar o seguinte, que o limite de f de x raiz quadrada quando x tende a 2 é igual ao limite de x tendendo a 2 do f de x raiz de tudo isso aqui. É a mesma coisa, certo, pessoal? Então, qual que é o limite? Qual que é o limite de f de x quando x tende a 2? É igual a 4. Então, podemos fazer a substituição. A gente pode substituir aqui o limite por 4, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 igual a 2, certo? Resolvemos aqui, então, a letra C. Vamos, então, para a próxima. Agora, aqui é uma fração, pessoal, certo? É uma fração e, na fração, a gente segue a mesma lógica. Ó, o limite de x tendendo a 2, certo? Aqui eu vou deixar junto, ó, 3 vezes, eu não vou separar essa multiplicação, certo? 3 vezes o limite de f de x, então 3 vezes o... Aliás, eu vou separar assim, limite de 3 vezes limite de x tendendo a 2 de f de x dividido por g de x, dividido por limite, quando x tende a 2, g de x, certo? Estou aqui multiplicando, e depois dessa multiplicação eu vou dividir, certo? Vamos então fazer isso. O limite de 3, quando x tende a 2, é igual ao próprio 3, multiplicando pelo limite de fx quando x tende a 2. Até aqui é 4, multiplicado por 4, dividido por limite de g de x quando g de x tende a 2, que é menos 2. Menos 2. Fazendo aqui essa conta, 3 vezes 4 dá 12. Repete aqui o menos 2. Menos com mais dá menos. 12 dividido por 2 dá 6. Então, a resposta é menos 6. Certo? Aqui está a resolução da letra D. Vamos agora para a letra E. E aqui que talvez a gente tenha que ter mais cuidado, tá? Letra E. Ele está pedindo o limite do g de x dividido por h de x, né? Então, eu já vou separar aqui. Limite de g de x quando x tende a 2, dividido por limite de h de x quando x tende a 2. Pronto. Beleza, vamos então fazer a substituição. Quanto é que vale o limite de g de x quando x tende a 2? Vale menos 2, certo? Então, a gente pode colocar aqui igual a menos 2. E quando que vale o limite de h de x quando x tende a 2? Vale 0, né? Então, nós temos 0 aqui. Ou seja, já de cara a gente vê que isso aqui é uma indeterminação, pessoal. Isso aqui não existe, né? E aí, a questão pergunta se existir o limite, né? Caso não exista, explique por quê. Porque o denominador é igual a 0 e por ser a 0, a gente não pode calcular o limite, pois isso é uma indeterminação, tá? Por hora, não é possível calcular esse limite aqui da maneira que está, certo? Bem, agora f é o último e segue a mesma lógica, né? Para vocês terem confirmação, eu vou fazendo aqui. Eu gostaria que vocês imaginassem mentalmente montando essa equação aqui, tá? Isso é um exercício e serve para vocês também ir já aprendendo, fixando esses processos aqui, certo? Agora o que eu faço? Exato.
eu substituo menos 2 vezes. O que eu faço aqui com h? Substituo 0. O que eu faço aqui com limite de f de x? Substituo por 4, exatamente. Isso aqui dá quanto? Igual a 0. 0 multiplicado por qualquer coisa, igual a 0. Denominador dividido por 0 vai dar 0. Certo? 0 dividido por 4 é igual a 0. O 0 está no numerador. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.